Começando mais um resumão de informações e opiniões aqui no canal SBTV, primeira informação sobre a base do nosso Esquadrão de Aço. Me chamo Neto, vamos lá para mais um conteúdo por aqui no canal SBTV. Olha só, definido, o Bahia vai enfrentar o Atlético Paranaense pela semifinal, hoje às 3h30, em Concórdia, Santa Catarina, Copa Galo Sub-17. O Tricolor de Aço venceu por 3-0 o Internacional e avançou para as semifinais da competição. No caso, jogo único, né, se eu não me engano. O Tricolor venceu com 3 gols de Gabriel Carioca e Daniel. Gabriel Carioca marcou em 2 oportunidades. Avante base do Esquadrão, como informa a página base do Esquadrão no Instagram. Inclusive, tivemos um jogo contra a equipe do São Paulo, infelizmente com a derrota depois do jogo, mas os campeões baianos sub-15 deram a volta olímpica na Fonte Nova. Os pivetes de aço receberam os merecidos aplausos dos torcedores tricolores. Galera, também tem informação referente ao Campeonato Baiano do próximo ano. A tabela foi divulgada e você pode conferir, dando um pause na tela, detalhadamente cada adversário. De forma especial, teremos um Bavi no Barradão no dia 18 de fevereiro, domingo, às 4 horas da tarde, pela 7ª rodada da situação da competição estadual. Aguardemos definições. Hoje o que mais importa pra gente é a Série A do Campeonato Brasileiro 2023. Falando nisso, ontem o Bahia se reapresentou visando a partida contra o América. O dia foi de regenerativo e, é claro, campo reduzido. Jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo. Enquanto isso, o restante do grupo, trabalhou no campo 2. Com o campo reduzido, Ceni comandou uma atividade de 6 contra 6. O atacante Ademir, com dores no ombro, realizou o exame de imagem e fez tratamento na fisioterapia. O Bahia volta a treinar nesta sexta-feira, pelo primeiro período, no caso, da manhã do dia. Primeiro é o dia de hoje, no caso, dia 1º, sexta-feira. E amanhã o time realiza seu último treino antes da viagem para BH, onde enfrentará a equipe do América no domingo às 18h30. Também tem o Iago Felipe, que o Globo Esporte informou que ele acabou se machucando, sentindo dores, e aguardemos maiores informações. Ele que está fora do próximo jogo contra o América porque recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Ainda assim, houve atualização, inclusive da própria página do GE, aqui em relação ao rebaixamento. O Bahia tem 57% de chances de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 67%, Santos 78%, o Cruzeiro praticamente salvo, assim como o Corinthians, mas do Cruzeiro para baixo ainda existem chances plausíveis de rebaixamento, evidentemente, já que Goiás, inclusive, sacramentou seu rebaixamento contra o Grêmio após perder de virada no dia de ontem na Arena do Grêmio. O Tricolor precisa vencer seus jogos e, é claro, torcer para que Vasco, Santos e Cruzeiro tropecem, especialmente o Vasco. O Vasco perdendo para o Grêmio na próxima rodada, o Bahia vencendo, o Tricolor sai do Z4, quem dera fosse o G4, sai do Z4 e aí ficaria torcendo na última rodada para uma derrota do Vasco e, é claro, um empate, mas com o triunfo do Bahia e derrota do Vasco, o time já sai da zona do rebaixamento. Beleza, pessoal? Então a projeção foi feita aqui pelo espião estatístico, o Bruno Imaizumi, do Globo Esporte, trazendo essa informação referente ao rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro para a Série B. Portal Tricolor 88 trouxe aqui informação do Rafael Seixas, que o Bahia tem interesse em adquirir o Nicolás Acevedo, que fez um bom jogo contra o São Paulo, inclusive. Conversas estão em andamento, em bom estágio, para o desfecho positivo, só no aguardo do término do Brasileirão para finalizar a negociação. O atleta também quer ficar. Essa é a informação publicada pelo Rafael Seixas lá no seu Twitter e republicada pela página Portal Tricolor Net. Para conferir aqui o que o Márcio Martins disse após a derrota do Bahia para o São Paulo e desabafou e falou sobre esse jogo tão difícil. Bahia pode ter decretado sua queda para a segunda divisão no dia de hoje. Sem meias palavras, torcedor. Se o Cruzeiro já vence o seu jogo, o Cruzeiro tem 3, o Bahia já não pega o Cruzeiro, a não ser que faça 9 gols de diferença para o Cruzeiro nos próximos 2 jogos. Ou vence as 2 partidas que restam, ou é rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Bahia entrou em campo hoje dependendo somente dele. E fica agora dependendo de outros resultados. Situação complicada, não sei se vai ter time para vencer o América lá dentro. E no último jogo contra o Atlético Mineiro, esqueça. Porque aí o time do Bahia pode estar selando o seu rebaixamento, o que é uma pena, o que é lamentável
para esse público monstruoso que teve na Fonte Nova e que esteve com a gente no dia de hoje. Uma torcida dessa lota o estádio, mais de 45 mil pagantes, mais de 1 milhão de renda e a decepção, a humilhação diante do São Paulo dentro de casa. Agora é apelar para o senhor do Bonfim da Bahia. É o senhor do Bonfim da Bahia que pode ajudar o Bahia. Só assim para ir. Sair eu não vejo a menor condição, porque dentro de campo não acredito mais. Vem de uma vitória de 5-1 para o Corinthians e cai por 1-0 do São Paulo se não fosse o Marcos Felipe. Aliás, Marcos Felipe ainda tem 2 jogos. Pô, desde o primeiro jogo, vocês estão dizendo que tem o segundo, o terceiro, o quarto e agora. O Marcos Felipe salvou o Bahia tomar 2 ou 3 hoje aí na Fonte Nova. Mas agora é só o senhor do Bonfim para salvar o Bahia. A situação se complica na reta final do campeonato dentro de casa. E a semana inteira o torcedor dizendo: temos que torcer pro Corinthians, temos que torcer para não sei quem, torcer pro diabo, torcer pro Bahia, pô. E o Bahia não faz a parte dele. O que é que adiantou o Vasco perder? O que é que adianta o Santos perder se o Bahia que não faz a parte dele? É isso, né? Não adianta torcer, secar adversário se o Bahia não faz a sua parte, como desabafou aqui o Márcio Martins. Falando em desabafo, trazendo aqui, né, o tweet do professor Antônio Ribas, um abraço para ele. Ele trouxe aqui, né, uma sequência de informações e opiniões sobre o Bahia nesse ano. E eu acho que remete muito à opinião. Tenho discordâncias aqui nesses tweets, mas iremos discorrer sobre aqui nesse momento. Iniciamos o ano vislumbrando um 2023 complicado. Após um desempenho razoável no Campeonato Baiano, incluindo a derrota para o Itabuna na semifinal e a eliminação precoce na Copa do Nordeste, sofrendo uma derrota por 6-0 diante do Sport, equipe média que, diga-se de passagem, só alcançou o 7º lugar na Série B e ficou evidente que enfrentaríamos adversidades. Na Copa do Brasil, apesar do estrago menor, a falta de competência nos pênaltis nos custou a continuidade. Diga-se de passagem, falta de competência, inclusive, na escolha de batedores de pênalti. Deixar, por exemplo, Mugni de fora foi injustificável. A formação do elenco repleta de jovens em má fase e contratações questionáveis como a de Cicinho, somadas à manutenção de atletas como Klaus e Jacaré para a Série A do Brasileirão, revelaram-se escolhas questionáveis. E ainda tem as contratações de Mingotti e Cittadini. A persistência na adoção de uma abordagem de jogo rigidamente definida pelo Grupo City, aparentemente sem questionamento de Renato Paiva, revelou-se mais como a postura de um aprendiz do que de um técnico completamente desenvolvido, contribuindo assim para o caos. A situação só não se agravou devido à decisão do senhor Renato Paiva em deixar o clube. Ceni chegou expressando sua preocupação, argumentando que não considerava a obrigação de jogar da mesma forma e destacando que o foco imediato deveria ser evitar a queda. Uma pena que Rogério tenha uma equipe tão restrita em habilidades, composta por jogadores que parecem não estarem habituados a atuar diante de uma torcida leal, que lota o estádio, que vibra intensamente e que demonstra total dedicação ao Bahia. No elenco destacam-se Cauli, Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Rezende, Tassiano, Acevedo, Ademir, Biel, Juba, em um período curto, já mostrou o seu valor. Além disso, há a possibilidade de outros jogadores se destacarem como Marcos Vitor, Adriel e Diego Rosa. Mesmo sendo apenas um torcedor, não sou um conhecedor técnico, percebo e que enfrentamos problemas importantes na organização do nosso sistema defensivo, principalmente nas posições de zaga e laterais. Isso evidencia equívocos por parte da nossa diretoria de futebol, mostrando que algumas decisões não foram acertadas. É crucial que reflitamos nossas questões. O principal acionista, o Grupo City, responsável pelo futebol do Bahia, cometeu uma série de erros significativos, evidenciando atitudes e decisões de natureza amadora. É crucial compreender definitivamente que o Bahia tem uma torcida apaixonada, que colocou mais de 30 mil pessoas em todos os jogos, que vibrou do começo ao fim. A decisão de vender uma parte do futebol do clube foi tomada por considerar a necessidade de investimentos em todas as esferas do nosso futebol. Visando mudar nossa posição de cenário do futebol brasileiro, nutrimos confiança ao Grupo City, porém, lamentavelmente, vocês estão nos decepcionando, já alcançamos feitos notáveis sem vocês. Rejeito a tese de que vocês subestimaram o futebol brasileiro. Eu discordo aqui desse ponto dele. Isso equivale a afirmar que cometeram um erro flagrante, beirando a imprudência, ou que foram negligentes. Consertem isso urgentemente. Para concluir, ressalto que estou bastante inclinado, em caso de Série B, a não acompanhar o time enquanto lá estiver, algo inédito
pois frequento o estádio desde a minha infância, a partir dos 7 anos de idade, precisamente desde 1969. Então tá aí, né, o desabafo e, é claro, mensagens do Antônio Ribas. Eu acho que a maioria representa vocês. Eu acho que o City subestimou sim o futebol brasileiro, que foi negligente sim em algumas situações desse ano, né? Mas, enfim, acho que fica um critério esse resumão aqui de vocês em concordâncias e discordâncias. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos desse final de semana tão importante para o Bahia, com a eleição e também com a decisão em campo lá em BH. Um abraço, até a próxima. E deixa o like, ative todas as notificações e comente o que é que você achou desse conteúdo aqui no canal SBTV. Tamo junto.